Foi aos 7 anos de idade que o filho da Camila, o Henrique, apresentou os primeiros sinais de epilepsia. E não foram aquelas convulsões que a maioria conhece. O Henrique, por volta dos 7 anos de idade, foi bem numa época de férias escolares, final de férias escolares, a gente percebeu que ele tinha uns apagõezinhos, né? A gente brinca que aquelas piscadas que parece que você vai dormir e acorda. Então, assim, ele estava em casa, ali na rotina diária dele, assistindo o desenho, e ele dava aquelas apagadinhas. E apagadinhas rápidas, assim, que começou a chamar a atenção, mas eram bem espaçadas, né? Demorava ali, a cada 10, 15 minutos ele dava uma apagadinha. Só que essas apagadinhas começaram a ficar mais frequentes e mais demoradas. E foi logo na primeira vez, assim, o primeiro dia que isso aconteceu, isso começou a ficar mais frequente, com maior intensidade, aí já nos chamou a atenção, a gente já entrou em contato com alguns colegas médicos pediatras, e falou, olha, realmente isso tem cara, né, de epilepsia de ausência, tem que ir para o hospital. Diferente do que muita gente imagina, a epilepsia pode se manifestar de diversas formas. E exatamente por isso, a Associação Brasileira de Epilepsia estima que 70% dos pacientes não sabem que têm a doença. Pensa naquela crise que a pessoa cai no chão, né? Tem os tremores, fica rígida, pode ter perda de saliva, né? Salivação excessiva, perda urinária, né? Então, essa é a crise epilética que todo mundo reconhece e que o nome é convulsão. Só que existe inúmeros tipos de crises epiléticas. E aí a dificuldade que se tem no diagnóstico. Quais sintomas, né? Quais sinais poderiam ser? Então, a gente pode falar sobre alterações na visão, alterações de sensibilidade, mudanças no pensamento, movimentos anormais ou espasmos localizados em um dos membros ou de um lado do corpo, parada do comportamento, indiferença, olhar fixo, movimentos repetitivos. A epilepsia é caracterizada por uma atividade anormal do cérebro com excesso de descargas elétricas. As causas podem ser diversas, vão desde traumas na cabeça, tumores, complicações no momento do parto, até condições genéticas. No caso do Henrique, a mãe sabia que havia uma chance da doença aparecer, já que o filho tem autismo. Quase que 70% dos autistas, eles vão ter epilepsia, né? Então, é uma comorbidade muito frequente nos autistas. Então, assim, no primeiro momento a gente falou, ok, né? O autismo não ia vir sozinho, ele ia vir com alguma coisa. Mas a epilepsia do Henrique, ela é temporofrontal, numa área do cérebro que atrapalha ele muito na questão do comportamento, né, no jeito como ele lida com as coisas. E pra gente, o que deixa a gente muito preocupado é que ele estava numa fase de alfabetização. Ele já estava começando a formar palavras de 3 sílabas, ele já estava começando a fazer uma identificação, uma pré-alfabetização. Ele estava nessa fase de pré-alfabetização. E logo depois que teve a internação, que ele começou o uso dos medicamentos e ele estabilizou, a primeira coisa que a gente viu que ele perdeu foi isso. A maioria dos pacientes responde bem ao tratamento com remédios, mas em 30% dos casos são necessárias outras intervenções. Nesse caso, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação cirúrgica, porque existe um grande número de epilepsias que têm indicação cirúrgica e que, por isso, elas são de difícil controle com o medicamento. Depois que se passa por uma avaliação cirúrgica, e essa pessoa não tem elegibilidade para se fazer uma cirurgia, nesse caso, você conduz ela para terapias não farmacológicas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 50 milhões de pessoas têm epilepsia. A neurologista lembra que esse mês a campanha Março Roxo tem o objetivo de conscientizar a população sobre a doença e combater o preconceito. Hoje algumas pessoas já sabem mais ou menos o que é epilepsia, já ouviram falar, talvez sem ter totalmente o conhecimento. O fato de nós estarmos aqui hoje conversando sobre isso, a gente está no Março Roxo, que é um mês de conscientização da doença. Então, falar sobre ela de uma maneira simples, trazer isso para a sociedade, é uma das ferramentas que a gente pode usar para quebrar estigma, né? Porque você não conhecer sobre aquilo é o que gera mais preconceitos.
Para a Câmara Municipal, garantir informação sobre a doença através de uma campanha contribui para a redução do estigma que traz inúmeros prejuízos aos pacientes. Camila é médica e passou a estudar mais a epilepsia após o diagnóstico do filho. Ela explica ainda como agir ao presenciar uma crise convulsiva ou de ausência. O que fazer quando eu perceber que alguém está tendo um quadro? O mais importante é aquela história de bota um pano, põe o dedo, põe um pau na boca. Não. O mais importante é a gente dar um suporte para aquela pessoa não se machucar. Então, né, lógico, se já caiu no chão, apoiar a cabeça, deixar de lado para não engolir saliva, chamar um serviço de atendimento especializado, seja o SAMU, seja o médico, dependendo de onde você estiver, e só fazer o suporte para a pessoa não se machucar. Não adianta ficar segurando, abraçando forte, enfiando coisa nada disso. E quando for uma ausência, a mesma coisa, né? Dar aquele apoio de colo para a pessoa não cair, acordou e voltando, conversando lentamente, mas assim, que é difícil, mas sem desespero.